Dia, boa tarde ou boa noite. Quem está falando é professor José Roberto Ferreira Filho. Vou estar com vocês durante esses dias falando um pouquinho sobre a estatística. Minha graduação inicial em matemática foi aqui mesmo, na cidade de Penedo, Alagoas. Tenho especialização em mídias e educação, que essa eu considero como foi a minha saída do número dos números para enxergar a educação de uma outra maneira, na Universidade Federal de Sergipe. Tenho especialização em educação matemática pela Faculdade Atlântico, lá em Aracaju também. E recentemente concluí o mestrado em matemática pela Universidade Federal de Sergipe também. Estamos aqui juntos durante esses dias para discutir um pouquinho sobre a estatística e facilitar um pouco o processo de aprendizagem de vocês. Vamos ver a ementa do nosso curso. Bom, a nossa ementa ela é distribuída nesses itens aqui, mas eu vou falar só sobre dois deles, que são aqueles dois que nós vamos estar discutindo nesse momento agora, tá? Que são esses aqui: a introdução ao estudo da estatística e métodos estatísticos. São esses dois tópicos aqui que nós vamos estar estudando hoje, além dos outros tópicos que vocês vão estar vendo durante essas 4 semanas. Bom, então, o que vem a ser essa estatística? O que vem a ser estatística, né? Você sabe quantas pessoas existem na sua casa? Com certeza. Mas em toda a sua família, você sabe? Quantas pessoas existem na sua rua? E no seu bairro? E na sua cidade? E no seu estado? No Brasil? E no mundo, afinal? Então, responder a essa pergunta, ou responder a essas perguntas, em algum momento vamos utilizar a estatística. Em algum momento vai se utilizar a estatística. Por quê? Quando a gente vai responder a pergunta quantas pessoas tem em sua casa, nós associamos. Então eu conto. Eu, minha esposa, meu filho, minha filha, meu pai. Eu, minha esposa. Então a gente conta 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Quando a gente pensa em quantas pessoas tem na nossa rua, já tem 2 caminhos aí. Eu posso contar, e nas casas do lado direito, nas casas do lado esquerdo, contar quantas casas tem em cada lado e fazer uma estimativa. Olha só, já um nome aí: estimativa, estatística. Então esses nomes, eles já têm aí uma afinidade, né? Estatística, estimativa. Então a gente pode fazer uma estimativa. Dizer, tem 20 casas no lado direito, tem 10 casas no lado esquerdo, então tem 30 casas na minha rua. Em média, olha outro nome aí, em média, vai ter em cada casa 5 pessoas. Então, na minha rua tem 150 pessoas. Então, eu utilizei um método já estatístico, fazendo uma média de pessoas por casa. Então, eu não fiz uma associação, eu não associei lá naquela casa, uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, somei tudo, X pessoas. Não foi esse procedimento que eu fiz, a gente fez uma estimativa. Tá? Então, a gente já começa a perceber o que é estatística, né? Então, a estatística, ela vai ter essa característica. Ela vai nos auxiliar a resolver situações do cotidiano em que será impossível ou difícil contar todo aquele conjunto que eu quero mensurar, tá? Então, a estatística, o método estatístico, como é chamado algumas vezes, nasceu com os negócios do Estado. Daí seu nome. Então é aquilo que eu estava falando para vocês. Então, em algum momento, a gente precisa contar para resolver algum problema. Por exemplo, quantas pessoas serão vacinadas no ano 2020? Então, não tem como eu só produzir as vacinas no ano 2020 e vou contar, vamos lá, contar quantos idosos tem no ano 2020, tem X idosos e vamos produzir X vacinas. Não tem como fazer isso. Então, existe todo um estudo que antecede o ano de 2020 para poder se produzir essa vacina em uma estimativa de quantos idosos vão ter no ano 2020 no Brasil.
né? Mas hoje diversas áreas também são influenciadas pela estatística. A agricultura, biologia, comércio, a economia, a educação, medicina. Então, várias áreas são influenciadas pela estatística. Por exemplo, na educação, o censo ele é feito utilizando parâmetros estatísticos. Certo? Na agricultura, o período de chuva para poder plantar determinada cultura, então há uma estatística, é melhor plantar essa cultura no período de janeiro, porque é um período que tem mais chuva ou menos chuva. Vamos plantar no período de julho, porque é um período mais frio. Então, existe toda uma estatística, todo um estudo de caso para se chegar a uma conclusão. É bom que a gente entenda que a estatística não é achismo. Eu não acho. Não. Existem parâmetros para se chegar a determinadas conclusões. A estatística ela não está só para quem é estatístico. Todos nós, a todo tempo, fazemos estatística. Então, quando você faz uma previsão de deixar no final do mês R$50 para poder passar o mês comprando pão, por exemplo, é uma estatística. Você está fazendo uma estimativa. Rapaz, vamos lá, vou comprar aí R$2 de pão, mas tem dia que eu não vou comprar pão, então vai dar R$50. Então é estatística. Certo? Quando você faz as previsões de colocar a dona de casa, fazer o almoço, eita, hoje vai chegar mais 3 pessoas. Então, eita, hoje vai chegar um grupo de 5 pessoas. Eu estou acostumado a cozinhar essa quantidade de feijão, de arroz, então vou colocar mais tanto, porque eu acredito que em média, eu não sei como essas pessoas comem, mas em média vai dar para todo mundo comer. Então, está mexendo com estatística. Então, a estatística não está só para aquela pessoa que se graduou, que formou-se em estatística, não. Todos nós mexemos com estatística a todo tempo. A estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados. Então, como está escrito, ela é uma parte da matemática que ela fornece métodos. Então, ela disponibiliza uma cartilha, certo? Para coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar dados. Esses pontos que a estatística faz, analisar, coletar, interpretar dados, eles seguem um parâmetro, um padrão, que esse padrão nós chamamos de método estatístico. Então, o método estatístico, ele já é um pouco diferente daquela estatística que a dona de casa faz na sua casa, quando vai colocar uma quantidade de arroz no fogo, por exemplo. Então, esse método estatístico, ele tem fases, né? Tem algumas pessoas que usam 7, outros usam menos, outros usam mais. Mas, em média, eu gosto de trabalhar com 7 fases do método estatístico. O que é isso, as fases? Definir um problema que eu quero solucionar, o planejamento, como a gente vai coletar dados, então é o planejamento, depois a coleta de dados, depois a crítica dos dados, apuração dos dados, exposição dos resultados e análise dos resultados. Por exemplo, vamos pensar em um hotel onde tem um número certo de hóspedes aí, mês a mês, e ele quer saber qual é o estilo musical que os hóspedes mais gostam. Então eu quero definir um problema, porque eu quero colocar para tocar aquele estilo musical que os hóspedes mais gostam, porque não faz sentido eu chamar um estilo musical que os hóspedes não gostam de ouvir. Então, planejamento. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o quê? Vou fazer um questionário, cada hóspede que chegar eu vou perguntar, ou eu vou entregar um panfletozinho para ele marcar, ou vou fazer online para um aplicativo no celular para eles responderem. Eu posso também ter que pensar, porque será que os hóspedes durante o ano todo são os hóspedes que têm o mesmo perfil para o gosto musical? Eu posso dividir isso aí em 4 tipos diferentes de hóspedes. Os hóspedes que vêm em feriadão, os hóspedes que vêm nas férias de final de ano, os hóspedes que vêm nas festas, no período do inverno, certo? Então, aí eu vou aplicar aí esses questionários e ver
qual é, certo, a afinidade musical desses hóspedes desse hotel. Então aí, né, nesse momento que eu aplico esse questionário, eu estou coletando dados. Depois que eu coletar os dados, vou fazer a crítica dos dados. O que é essa crítica dos dados? É analisar se a coleta foi satisfatória, se eu tive um número legal de pessoas que foram entrevistadas, se as pessoas responderam de forma satisfatória, se eu escolhi um momento apropriado para que as pessoas respondessem esse questionário. Porque, sei lá, tá lá um casal em lua de mel, tá lá curtindo aquele momento. Aí você chega uma pessoa que trabalha no hotel e perguntar qual tipo de musical que você, estilo musical que você mais gosta. Então, eu quero dizer, rock, forró, eu não quero nem saber responder aquele que o cara sai de perto naquela hora. Então a gente tem que ter essa crítica dos dados, se como foi apurado esses dados, se foi apurado de forma coerente. Depois, a apuração dos dados, que é justamente contar os hóspedes do período que frequentam o hotel em época de janeiro, responderam que gostam mais de forró. Os que frequentam o hotel no inverno dizem que gostam mais de funk. Então, faz a apuração, depois faz a exposição e análise dos resultados. Então, você expõe isso aí para os hóspedes, expõe isso aí para as pessoas, outras pessoas que trabalham no hotel e vai analisar esse resultado. Ver se esse feedback, se essa resposta, realmente os hóspedes gostam desse estilo musical. Os hóspedes, não, realmente a gente gosta de ouvir isso aí mesmo. Quando os hóspedes de janeiro, de festa de junho e assim por diante. Tá? Então esse primeiro momento foi mais um momento para a gente se conhecer, mas vou estar acompanhando vocês no nosso canal, que é lá no nosso ambiente de estudo, e estou aqui à disposição para esclarecimentos, para a gente mergulhar junto nesse maravilhoso mundo do conhecimento. Tchau, um abraço e até a próxima.